Fala galera, hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Imposto de Renda 2025, como ele funciona, quais são as regras, como isso se aplica a você, tá? E se você se encaixa dentro das regras ali para que você possa fazer sua declaração. Depois a gente vai falar um pouco ali sobre qual é o passo a passo para você poder fazer a sua declaração, no caso, como você baixa o programa do Imposto de Renda e consegue fazer isso, até mesmo pelo próprio site, mas a gente vai se ater um pouco agora sobre as regras do imposto e se você realmente está dentro, se você se enquadra, na verdade, dentro das regras na qual você precisa fazer a declaração de imposto de renda. Por que isso é importante? Todos os anos o governo ele solicita que você faça a sua declaração de imposto de renda para você informar o governo qual foi o seu ganho anual, quanto você ganhou em dinheiro ali, como foi, quais são seus patrimônios que você tem, carro, casa, qual o valor dos seus bens, tá? Então o governo pede que você faça isso. Não é uma prática só do Brasil, outros países também fazem isso. No final das contas, tá? É quase que uma mera formalidade você fazer isso. Por quê? Hoje, basicamente, tudo que você faz, e se for online, mais ainda, passa pelo governo. O governo sabe que você está fazendo alguma coisa. Quando você compra alguma coisa fora do Brasil, mesmo que seja importado, seu CPF está vinculado àquela compra, vai ser gerada uma nota fiscal no seu nome. Quando você faz uma compra em qualquer site na internet, vai ser gerada outra nota fiscal com o seu nome. Então, muitas coisas o governo sabe que você faz, a não ser que você compre muita coisa com próprio dinheiro em espécie. Aí pode ser que ele não consiga rastrear, tá? Mas no final das contas, se você já trabalha, já ganha um alto valor, o banco possivelmente já reporta isso para o governo também, todo o dinheiro que passa pela sua conta. Então, no final das contas, sempre é melhor você fazer a declaração se você se encaixa dentro das regras, do que você correr o risco de cair na malha fina, onde vai bloquear seu CPF, você vai pagar multa, que vai incorrer em, às vezes, prejuízo para você, se eles lhe pegarem, tá? Então, no final das contas, às vezes é melhor andar na linha da lei ali, fazendo o que é correto, tá? Fazendo o que eles pedem, assim você não corre risco de pagar uma multa. Cuidado, se você precisa realmente declarar, eu recomendo fortemente que você faça isso. Então vamos aqui um pouco para as regras do imposto de renda. Primeira regra: se você recebeu ganhos tributáveis a partir de R$ 30.639,90 no ano de 2024 até 31 de dezembro. Isso quer dizer o quê? Se até 31 de dezembro você recebeu ganhos tributáveis nesse valor ou superior, isso quer dizer que você precisa declarar o imposto de renda. E o que são ganhos tributáveis, no caso, rendimentos tributáveis que você ganha? São rendimentos no qual é considerado que você precisa pagar imposto sobre aquele ganho. Por exemplo, quando você trabalha para uma empresa, existe a faixa de imposto de renda. Se você estiver dentro dessa faixa de imposto de renda, você tem uma renda tributável. Isso quer dizer que quando você recebe seu salário, tem uma tributação que está envolvida nele, que seria a parte do imposto de renda. Isso é ganho tributável. Por exemplo, um aluguel de uma casa. Quando você aluga uma casa, se você faz todo o trâmite certinho, você precisa pagar um imposto sobre o aluguel daquela casa, porque ele é um ganho tributável. Então, tudo que se encaixa como ganho tributável precisa ser declarado no seu imposto de renda, tá? Outro ponto é, se você recebeu ganhos isentos de tributação no ano anterior, até 31 de dezembro de 2024, tá? Tudo aqui que a gente vai falar é até 31 de dezembro de 2024. Então, é tudo que se iniciou em 1º de janeiro de 24 e finalizou em 31 de dezembro de 2024. Então, tudo tem que estar dentro desse período. Fugiu desse período, não se encaixa na declaração de imposto de renda que você vai fazer agora em 2025. Então, se você teve rendimentos isentos e não tributáveis a partir de R$ 200.000, você precisa declarar. O que são rendimentos não tributáveis? São rendimentos no qual não necessariamente você precisa pagar imposto, que não tem imposto atribuído a isso. Um exemplo é fundos imobiliários. Quando você recebe um dividendo de fundos imobiliários e ações hoje na Bolsa de Valores, você não é tributado nenhum IR sobre isso, nenhum imposto de renda sobre isso. Também existe investimentos em renda fixa, que quando
o seu investimento liquida, você não paga nenhum imposto sobre isso. Então, quando você tem algum rendimento desse sentido, que você não paga imposto de renda sobre ele, sim, você precisa declarar a partir de R$ 200.000. Se você teve algum ganho nesse valor, tá? A partir de R$ 200.000. Então, se a soma de todos os seus ganhos foi superior a R$ 200.000. Então, foi superior a isso, você precisa declarar também. Se você, em qualquer mês do ano, qualquer parte do ano ali, 2024, teve ganho de capital, o que é um ganho de capital? Você comprou uma moto por 10 mil, vendeu essa moto por 12 mil. Isso quer dizer que você teve um ganho de capital de 2 mil, porque tem a diferença do valor da compra para o valor da venda. Se você obteve um ganho de capital nesse período, você precisa declarar. A mesma coisa uma casa, comprei a casa por 100 mil, vendi por 150. Você teve um ganho de capital de R$ 50.000, então você precisa declarar também, tá? Se encaixa dentro da regra. Outra regra é se você fez operações na bolsa de valores, tá? Existem alguns valores onde se enquadra nisso, tá? Se você realizou vendas a partir de R$ 40.000 durante o ano, somando todo o ano você fez mais de R$ 40.000, você precisa declarar, ou se você fez R$ 20.000 em venda em um mês específico, você precisa declarar também. Isso para operações em bolsa de valores. Se você teve a posse de alguma propriedade a partir de R$ 800.000 no ano 2024, você também precisa declarar. Essa é mais uma regra que está dentro do imposto de renda. Então, se você teve alguma propriedade avaliada em mais de R$ 800.000 em 2024, você também precisa declarar dentro do seu imposto de renda. Se você obteve uma receita bruta anual de R$ 153.199,50 em 2024, você também vai ser obrigado a declarar. Isso para atividades rurais, tá? Especificamente para atividade rural. Então, a partir desse valor, você também é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Outra coisa é, quando você fizer o preenchimento do seu imposto de renda, se no final do preenchimento do seu imposto de renda você tiver um imposto a pagar, no caso você vai precisar fazer algum pagamento de imposto quanto a isso, então você precisa emitir um DAF e fazer o pagamento. Se for menos de R$ 100, você precisa fazer um pagamento único. Agora, se for mais que isso, você pode dividir em algumas parcelas, que é onde depois que você faz a declaração do seu imposto de renda, depois que você faz todo o processo do imposto de renda, você consegue visualizar a sua declaração de imposto de renda lá também, ver os detalhes, ver como ficou, se precisar fazer algum ajuste, você também consegue depois de entregar a declaração. Não tem nenhum problema quanto a isso. E aí a gente vem para os dois tipos de declaração de imposto de renda. Você tem a declaração de imposto de renda simplificada e a declaração de imposto de renda completa. Existe uma diferença, tá? Quanto às duas declarações de imposto de renda, e você, na hora que você preencher sua declaração, você pode optar por uma ou por outra, a depender do seu contexto ali que você acha melhor para você. Na simplificada, você recebe um desconto de 20% do imposto, limitado a R$ 16.754,34. E esse desconto é aplicado somente para a simplificada. Esse tipo de declaração simplificada geralmente é recomendada para pessoas que não têm muitas despesas, no caso, não tem muita coisa para colocar na declaração. Geralmente coloca só as informações do salário ali e envia a declaração. Nesse caso, a simplificada vai funcionar melhor. Mas quando você tem bens e direitos, você tem muita coisa que você preenche na sua declaração, a completa vai ficar melhor. Por que a completa fica melhor, tá? Na completa você não tem essa opção do desconto de 20%, mas você consegue um desconto sobre tudo o que você insere lá. Por exemplo, tem os dependentes que você tem dentro da declaração. E nos dependentes pode ter gastos com saúde, gastos com educação e outros tipos de gastos que você pode declarar na declaração que você fez. E esses gastos, eles contam como dedução dentro da declaração. Apesar de não ter os 20%, quando você tem muitos gastos, tanto com dependentes como saúde e etc., você pode ter uma dedução ainda maior do que você tem na simplificada. E além disso, se você tem uma previdência privada, por exemplo, a dedução vai ser maior ainda, porque com a previdência privada você consegue deduzir ainda mais uma parte do valor do imposto de renda que você paga, tá? Se você quiser ver um pouco sobre previdência privada, eu tenho outro vídeo no meu canal, onde você pode verificar que você consegue um desconto que pode dobrar o valor que você tem como valor a restituir como padrão, tá? Tem outro vídeo aqui no canal que você pode assistir sobre isso. Tem duas formas de você fazer sua declaração. Você pode fazê-la online,
diretamente pelo site da Receita Federal ali. Você vai entrar no ECAC, vai ter as informações, você consegue preencher ela de forma online, ou você consegue fazer isso diretamente pelo site da Receita Federal, ou você consegue fazer isso diretamente pelo seu computador. Você vai entrar no site da Receita Federal, procurar pela seção Downloads, ali onde vai ter todos os programinhas da Receita Federal, e a partir daí você vai conseguir fazer a declaração do seu imposto de renda 2025 com o programa que você vai instalar no seu computador, tá? Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, o programa ainda não foi disponibilizado. Para mostrar para vocês como é que você consegue baixar o programa da Receita Federal, você consegue vir aqui no Google e pesquisar por IR Programa. Aí aqui no primeiro site que você vai ver aqui, você pode clicar nele e você vai ter a opção de baixar o app ou fazer online, tá? Então aqui nesse momento só temos o programa de 2024 disponível, referente ao calendário de 2023. Isso quer dizer o quê? Que não podemos ainda baixar o programa referente a 2025. Vai ter um novo programa que eles vão adicionar aqui, a gente vai conseguir baixar esse programa e a partir desse programa referente a 2024 a gente vai conseguir fazer a declaração em cima dele. Segundo a Receita Federal, vamos conseguir fazer a nossa declaração a partir de 17 de março agora de 25, mas precisamos aguardar, essa data ainda pode mudar, porque ainda não chegamos nessa data, mas a priori a data seria essa. O período para fazer o envio da declaração de imposto de renda geralmente vai até 31 de maio. Então, mas vamos aguardar os próximos capítulos. A declaração desse ano ainda não começou exatamente. Vamos ver se essas datas vão ter alteração ou não. Acredito que não, mas uma coisa é importante dizer: se tem um prazo para você fazer a declaração e entregar ela no prazo, é muito importante, porque você pode pagar multa. Não é bom pagar multa. Multa seria mais um imposto que você vai estar pagando para o governo. Então, a priori, faz sua declaração no tempo e no prazo específico. Quando começar a fazer a declaração de imposto de renda, eu vou fazer outro vídeo aqui no canal explicando cada passo de como você consegue fazer seu imposto de renda 2025, como você consegue declarar seus bens em cada parte do seu IR, para que você não possa se perder, tá? Então fica ligado aqui no canal, porque eu vou postar outro vídeo em breve falando mais sobre isso, detalhando ali cada parte do imposto de renda para que você possa fazer isso de forma coerente e no prazo esperado, tá? Ainda não é o momento, o programa ainda não foi disponibilizado, mas assim que for, vai ter um novo vídeo aqui no canal explicando cada passo para você conseguir fazer a sua declaração de imposto de renda de forma correta, sem a necessidade de você precisar atrasar ou coisa do tipo. E em caso de dúvidas muito complexas, caso você tenha, você pode procurar a ajuda de um profissional, de um contador, alguém que possa lhe ajudar nessa saga do imposto de renda ali, se for muito difícil para você. E era isso que eu queria falar um pouco para você, como funciona, como vai funcionar a declaração de IR 2025 e as regras que você precisa seguir, um pouco do que você precisa fazer, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei, compartilhe o vídeo, compartilha com alguém que você também acha que precisa entender um pouco sobre o imposto de renda, que já está no caminho aí, já começou a declarar e não sabe ainda como fazer. Então, já é o momento de se preparar para isso, tá? Valeu, tchau, falou.